Fala, torcida carvoeira! Hoje é dia de Criciúma e Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro e por conta da derrota vexatória para o Ituano na última rodada, hoje é dia de decisão para o Criciúma. Hoje é dia de final de Copa do Mundo para o Tigre, caso ele queira se manter vivo na luta pelo acesso à Série A. Mas antes te informo que este vídeo tem parceria com a 1xBet. Se você é maior de 18 anos, gosta de futebol e entende que a aposta esportiva é para se divertir, então faça logo o seu cadastro na 1xBet. E para se cadastrar é bem simples. Basta você clicar no link que está aí na descrição do vídeo e usar o cupom que também está na descrição deste vídeo para você ganhar um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Lembrando que este bônus é para depósitos de até R$ 1.500. 1xBet, a maior casa de apostas do mundo. E antes de falarmos do jogo desta noite, precisamos falar do título do Catarinense Sub-20. No último domingo, o Criciúma conquistou o título do Campeonato Catarinense Sub-20 contra o Avaí na ressacada. Depois de empatar dentro do Heriberto Wilson pelo placar de 1-1 no jogo de ida, o Criciúma voltou a empatar com o Avaí, desta vez sem gols, e levou a decisão do campeonato para as penalidades máximas. E nos pênaltis, o Criciúma venceu o Avaí pelo placar de 5-3 e conquistou o título catarinense Sub-20 de 2023. Título que não conquistava há 10 anos. E além do título estadual, o Criciúma garantiu vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. E falando da base carvoeira, o Criciúma também está disputando o Catarinense Sub-17, onde é líder da competição, e o Catarinense Sub-15, onde ocupa a terceira posição na tabela de classificação. Ou seja, a base vem forte. Parabéns à gurizada carvoeira por essa conquista do Campeonato Catarinense Sub-20. E hoje, o Criciúma entra em campo mais uma vez pela Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez esta seja a partida mais importante do Criciúma na temporada até este momento. O Criciúma vem para o jogo contra o Vila Nova pressionado depois da derrota vergonhosa lá em Itu na última rodada. No último sábado, o Criciúma visitou o Ituano e foi derrotado pelo placar de 3-0. E se o futebol fosse justo, o Criciúma teria tomado mais gols. O Criciúma fez uma partida totalmente apática, não teve nenhum tipo de reação e cometeu vários erros. Erros que começaram logo na escalação do time. O treinador Claudio Tencati insistiu num esquema com 3 atacantes e, além de errar no esquema, errou na escolha das peças. Sem contar que o Criciúma foi para o intervalo perdendo de 2-0, sem jogar nada no primeiro tempo, e o treinador Claudio Tencati demorou para mexer na equipe na segunda etapa. Foi uma derrota dura, muito dura de digerir. Para se ter uma ideia, a última vez que o Criciúma sofreu 3 gols em uma partida foi na temporada passada contra o Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. E a última vez que o Criciúma perdeu de 3-0 foi pela Série C do ano de 2021, justamente contra o Ituano, fora de casa. Não quero perder muito tempo aqui falando da derrota na última rodada, mas o confronto contra o Ituano me deixou muito preocupado. Isso porque o jogo de hoje à noite contra o Vila Nova é o primeiro jogo de uma sequência de 7 jogos contra adversários diretos na briga pelo acesso. Destes 7 jogos, 3 jogos são contra adversários que estão à frente do Criciúma, ou seja, que já estão no G4, e os demais 4 jogos são contra adversários que estão se aproximando do Criciúma, brigando para entrar no G4. O adversário desta noite é o Vila Nova, que é o 4º colocado na tabela de classificação. Na última rodada, venceu o Mirassol em casa e entrou no G4 graças à derrota do Criciúma. Hoje, o Vila Nova tem apenas 1 ponto a mais que o Tigre, ou seja, uma vitória na noite de hoje coloca o Criciúma novamente no G4. Porém, uma derrota deixa o Criciúma 4 pontos do G4. Ou seja, nesta noite o Criciúma não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. Se olharmos para o retrospecto entre as duas equipes, podemos esperar um confronto muito equilibrado
na noite de hoje. As equipes já se enfrentaram 22 vezes, sendo 8 vitórias do Vila Nova contra 7 vitórias do Tigre e outras 7 partidas terminaram empatadas. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram lá no estádio do Oba e empataram a partida em 0 a 0. Lembrando que este empate foi um empate com gosto de vitória para o Criciúma, pois conseguiu segurar a equipe do Vila Nova, mesmo com 2 jogadores a menos. Para a partida desta noite, existe uma grande dúvida. Será que o Tencate vai manter um esquema com 3 atacantes ou voltará a utilizar o 4-4-2? O provável time do Criciúma que entrará em campo nessa noite contará com Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Alisson Maia e Marcelo Hermes na defesa. No meio-campo contará com o retorno do volante Rômulo, que na última rodada estava cumprindo suspensão por ter tomado o 3º cartão amarelo diante do Londrina. Além de Rômulo no meio-campo, teremos Arilson e Felipe Mateus. E no ataque, Fabinho, Viseu e Éder. Isso se o Tencate manter o esquema com 3 atacantes. Caso ele volte a utilizar o 4-4-2, a dúvida é se sai Éder ou Viseu e se ele coloca um 3º volante ou um outro meia. Na minha opinião, o Tencate deveria voltar com um 4-4-2 para que o meio-campo esteja preenchido e assim os laterais tenham cobertura quando forem para o ataque. Sabemos que o Hermes e o Claudinho são melhores ofensivamente do que defensivamente. Então é muito importante eles terem cobertura quando forem para o ataque. Contra o Ituano, não houve nenhum tipo de cobertura para os laterais. E foi justamente pelos lados que o Ituano deu trabalho ao Criciúma e construiu facilmente a vitória por 3 a 0. Criciúma e Vila Nova se enfrentam esta noite às 21h30 no estádio Heriberto Wilson. A partida terá arbitragem de campo carioca com Bruno Mota Correia, que será auxiliado pelo também carioca Daniel do Espírito Santo Parra e pelo paranaense Sidmar dos Santos Meurer. E na cabine do VAR, a arbitragem também carioca, com Carlos Eduardo Nunes Braga. A partida terá transmissão do Premier e do Sport TV. Uma vitória hoje é obrigação. O Criciúma não pode pensar em outra coisa a não ser vencer o Vila Nova. O Criciúma precisa vencer para voltar ao G4 e precisa vencer dentro do Majestoso, pois depois ele sai para 2 jogos fora de casa contra Ceará e Sport. É verdade que depois do jogo contra o Ituano, o Criciúma não teve muito tempo para treinar, não teve muito tempo para fazer os ajustes necessários, então nesta noite eu serei resultadista. Não me importa o desempenho, não me importa se jogou bem, se jogou mal, o importante hoje é o resultado. Hoje, o importante é vencer o Vila Nova. Pode ser aquele 1 a 0 chorado, pode ser aquele 1 a 0 com um gol nos acréscimos do segundo tempo, mas hoje o Criciúma precisa vencer. Por isso hoje o meu palpite é vitória do Criciúma, 1 a 0 para o Tigre, Criciúma novamente no G4 da Série B. Um forte abraço, pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho e também deixa aí nos comentários qual o seu palpite para o jogo desta noite. E também nos siga no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!